Olá pessoal, um bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você, estudante do ensino público. Aproveita já para deixar o seu like. Caso você ainda não seja inscrito do canal, torne-se inscrito. Porque da forma que as coisas funcionam aqui no YouTube, sem o seu like, sem a sua inscrição, você não mostra a relevância dos nossos conteúdos aqui para a plataforma. E é um trabalho de utilidade pública. Nosso objetivo é dinamizar o ensino público, tornar o senso crítico mais expansivo e dentro de uma orientação acadêmica. Tá? Então você que é estudante do ensino fundamental, do ensino médio, até mesmo você universitário, sejam todos muito bem-vindos. Tá? Hoje mais um material para o nosso módulo de filosofia, onde nós temos trabalhado sobre as questões feministas e hoje nós vamos voltar nesse tema, agora por uma ótica filosófica. O que é que a filosofia tem a nos dizer sobre o feminismo? Tá? Então, começamos com esse pensamento aqui de Simone de Beauvoir. Esse pensamento está no seu livro O Segundo Sexo, onde ela diz o seguinte: para ele, ela é sexo, sexo absoluto, nada mais. Ela é definida e diferenciada com referência ao homem e não com referência a ela. Ela é incidental, o não essencial, o contrário do essencial. Ele é sujeito, é absoluto, ela é o outro. Então esse livro da Simone, ele precisa ser entendido dentro do contexto sociocultural que ela viveu, onde ela foi ativista, tá? Que é aquela sociedade machista, preconceituosa, determinista, onde a mulher quase que não tem voz opinativa, tá bom? Nem sempre a filosofia tratou de forma correta o papel feminino. Aristóteles, por exemplo, disse que a razão pela qual as mulheres não ficam carecas é porque sua natureza é muito semelhante à das crianças. Hegel Hegel opinava que os homens equivalem aos animais, enquanto as mulheres equivalem às plantas, já que o desenvolvimento delas é mais plácido e o princípio básico desse desenvolvimento é a unidade bastante vaga do sentimento. Essas atitudes, naturalmente, refletem o fato de que as mulheres estiveram, de várias formas, subordinadas ao homem, provavelmente em toda a sociedade humana e em todo momento histórico em que uma sociedade ela é construída. A mulher sempre teve nesse cenário de subordinação, quase que sempre sem voz ativa. Embora as feministas concordem que o fato seja mais ruim, elas divergem a respeito de como isso aconteceu. As feministas radicais vinculam a subordinação das mulheres ao patriarcado, ao predomínio cultural, político e social dos homens sobre as mulheres, e isso é característico de todas as sociedades históricas, tá? O café é sempre bom, tá? Não existe nenhum acordo geral a respeito de como o patriarcado começou, mas a maior parte das feministas radicais concordam que ele se mantém pela reprodução cultural dos papéis, dos gêneros exploradores, em outras palavras, o serviço dos homens, né? As mulheres são ensinadas a serem mulheres ao seu próprio bem-querer. Então é uma questão social, uma questão cultural, é uma questão política, em que o homem ele assuma o controle e a mulher tenha sempre esse papel passivo. Algumas feministas se preocupam com o que vem com a inflexibilidade do conceito do patriarcado. Elas apontam a existência de diferenças radicais no status desfrutado pelas determinadas mulheres, que são as necessidades que algumas mulheres não são as mesmas de outras. Como, por exemplo, as mulheres com recurso financeiro, as mulheres abastadas, que elas são, no entanto, muito mais parecidas com as necessidades dos homens, e que existem outros grupos na sociedade que também são oprimidas e exploradas particularmente, em algumas sociedades e determinados grupos étnicos. Friedrich Engels sugeriu que a subordinação das mulheres está ligada à natureza exploradora da sociedade capitalista. Engels ele expande um pouco mais esse pensamento pelo próprio modo de produção atual.
Ele sugere que a subordinação das mulheres está ligada à natureza exploradora da sociedade capitalista, e nesse contexto capitalista as mulheres são oprimidas, pois ficam restritas à esfera doméstica, de modo a garantir linhas definidas de concedência para que os homens possam transmitir a propriedade aos seus herdeiros naturais. Ao abolir a sociedade baseada em classe, você estaria abolindo a opressão sobre as mulheres. Entretanto, a ideia de que seria possível criar uma sociedade sem diferença sexual é altamente contenciosa. Talvez a desigualdade sexual ligada às diferenças biológicas. E sobre isso, Helena Cronin argumentava que, como a seleção natural favoreceu aos machos com apetite para múltiplos parceiros, eles também tendem de que as mulheres a serem competitivos, a assumirem riscos, a serem oportunistas, perseverantes, obstinados, inclinados a se mostrarem ao exibicionismo, e por isso, consequentemente, os homens são passíveis de morrer heroicamente, eles são passíveis a ganhar o prêmio Nobel, a dirigir mais depressa e perigosamente, cometer assassinatos, tudo por causa da sua própria natureza machista. E se Cronin ela estiver certa, então a desigualdade sexual, embora indubitavelmente seja meta admirável, poderia ser difícil de atingir. Certamente, apesar do enorme progresso que o feminismo ele alcançou nos últimos 50 anos, existe ainda um longo caminho a ser percorrido. Em quase todos os lugares, as mulheres são as provedoras dos cuidados básicos, são os alvos preferenciais do abuso doméstico e em vários países são oprimidas em nome de uma religião. Não só em vários países, se nós olharmos o protestantismo nacional, protestantismo brasileiro, é muito pregado que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Isso com base a um livro religioso altamente machista, que quase que não dá oportunidade ao sexo feminino. Então, dentro disso tudo, a tarefa do feminismo, podemos concluir que ele só está começando, dado a essa natureza sociocultural em que o homem ele domina esse sistema patriarcal. Então, o sistema matriarcal ele seria de maior relevância? Não sei, talvez. Eu acredito em qualquer sistema político, econômico, social, político, qualquer modo de produção. O maior problema é o próprio ser humano. A partir do momento que o ser humano ele assume o poder, ele mostra a sua verdadeira essência. O patriarcado ele já nos mostra isso. E o matriarcado, né, caso a mulher ela assumisse o controle, eu acho que a própria corrupção do ser humano ela iria mostrar a sua face em qualquer modo de produção, em qualquer sistema político e cultural. Então não é a forma que as coisas são feitas. O problema é a essência do ser humano, seja do sexo masculino ou feminino. Turma, esse foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rico e instrutivo para todos vocês. Dúvidas, sugestões, críticas, deixe aí nos nossos comentários. Esse é o papel do sistema de ensino Monte Carlo. Criar opinião, formar opinião. Um debate coerente e dentro de um critério. Fiquem todos bem, até uma próxima.